Boa tarde, pessoal. Quer dizer, boa tarde para mim, que está gravando o vídeo agora para vocês. É boa tarde, mas eu não sei em que momento você está acessando aí a gravação. Bom, seja bem-vindo, né? Como combinado em sala, eu vou continuar a correção dos exercícios para a gente finalizar finalmente a aula referente à filosofia medieval. Eu acredito que não vou demandar muito do tempo de vocês. É só para finalizar os exercícios que faltaram e realizar aquela leitura do texto, da leitura complementar. Então, vamos lá. E aqui? Então, eu vou retomar aqui a leitura. Ficou um pouquinho difícil da gente prestar atenção no conteúdo do texto, estava tendo bastante conversa. Então, eu vou retomar aqui de maneira bem breve, leitura dos pontos principais do fragmento do exercício 2, que é uma questão que foi utilizada pela UFO. Então, aqui. Então, leia com atenção o segundo diálogo entre Addison de Melk e Guilherme de Baskerville, personagens do Nome da Rosa. Fica aqui fica aqui de novo a minha recomendação de filme, que é um filme bastante interessante, que fala sobre alguns conceitos, alguns problemas de filosofia e sobre a censura que acontecia nesse período da história. Então, aqui é uma fala do Addison. Porém, quando vós lestes a pegada sobre a neve e nos ramos, ainda não conheceis o cavalo Brunello. De certo modo, os rastros nos falavam de todos os cavalos. Então, as pegadas, elas remetem a qualquer cavalo, a todos os cavalos. Ou, pelo menos, de todos os cavalos daquela espécie. Não devemos, então, dizer que o livro da natureza nos fala por meio de essências, como afirmam admiráveis filósofos. Então, o que está trabalhando nesse trecho? A gente está trabalhando com a ideia de que essas pegadas, elas remetem a uma ideia de cavalo, e aí, existe a transposição desse complexo processo de abstração, onde as pegadas me remetem a um objeto, a uma coisa, que no caso é o cavalo. Da mesma forma funciona com a natureza. A natureza, ela se comunica com a gente através dessas essências. Lembra na nossa aula, quando eu mencionei sobre a capacidade, o potencial do nosso intelecto de desvendar a ordem natural presente na natureza? É mais ou menos assim que a natureza consegue se comunicar com o homem, e é assim que o homem, o ser humano, ele consegue decifrar essa ordem criada por Deus, que nós vemos tão bem no nosso cotidiano, através das pequenas coisas. Por exemplo, as coisas que caem, seguindo a lei da gravidade, os estudos que são desenvolvidos e até a tecnologia que a gente está utilizando agora para eu gravar essa aula para vocês. Continuando. Aqui agora uma fala do Guilherme. Só então soube que meu raciocínio anterior me levara para perto da verdade, de modo que as ideias que eu usava antes para figurar-me um cavalo que ainda não tinha visto, eram puros signos. Então aqui é uma ideia diferente daquela que está presente no parágrafo anterior. No parágrafo anterior, as pegadas remetem à ideia de um cavalo, como se existisse uma essência separada. Nesse parágrafo, a gente já tem o contrário. Os nomes, eles servem para representar objetos da realidade, mas não possuem uma existência separada, que é aqueles conceitos que a gente viu em sala de aula, como, por exemplo, o conceito de ser humano, o conceito de homem, mulher, enfim, essas ideias mais gerais, mais universais. Como eram signos da ideia de cavalo, as pegadas que vimos sobre a neve. E usam-se signos e signos de signos apenas quando nos fazem falta as coisas. Addison, refletindo sobre seu mestre Guilherme, outras vezes eu o tinha escutado falar com muito ceticismo das ideias universais e com grande respeito das coisas individuais. Então aqui a gente tem o ceticismo que ele expõe, né, a respeito dessas ideias universais, essas ideias que possuiriam uma existência separada, em detrimento daquilo que é mais valorizado pelo personagem, que são as coisas individuais, os objetos singulares. E depois parece que essa tendência ele a tivesse tanto por ser britânico como por ser franciscano. Então aqui fica a dica novamente do filme, mas é baseado num livro desse excelente escritor que é o Umberto Eco. O trecho em questão pode ser interpretado como uma reflexão sobre o problema dos universais na Idade Média.
Então, vocês se lembram disso, que a gente viu em sala, que esse é um problema medieval que foi inaugurado lá na filosofia antiga com Platão e Aristóteles. O clássico problema das ideias e dos objetos que a gente considera que nós temos contato, que são as coisas singulares. Nessa famosa questão destacam-se duas posições, o realismo e o nominalismo. Segundo o realismo, os conceitos universais são entidades que existem por si e separadas das coisas individuais. Para o nominalismo, ao contrário, os universais não passam de entidades ou signos mentais, sem existência real, separada das coisas individuais. Então, esse pequeno trechinho aqui resume boa parte do que nós vimos na nossa aula. Responda, então, as seguintes questões. Guilherme de Baskerville está defendendo a posição nominalista ou realista? A gente consegue perceber que é nominalista, então vamos voltar lá para o trecho. Está aqui o Guilherme. O que ele está defendendo? Ele está defendendo aí o uso dos signos para se referir a objetos. Então, são abstrações. Então, é a vertente nominalista. Então, nominalista, pois nega o realismo das essências, conforme afirmado por Addison. Lembram aqui do parágrafo do Addison? Então, com o Addison, a gente tem a defesa das ideias cuja existência é separada. O livro da natureza nos fala por essências, que é o trecho que está presente no parágrafo. E argumenta no sentido de que os sinais que remetem às ideias, que por sua vez remetem às coisas, que são apenas signos. Essa argumentação está de acordo com os princípios do nominalismo, que afirma que as ideias não têm existência real, sendo apenas símbolos ou signos, como a gente vai ver em lógica, no caderno 2, que a gente vai começar finalmente. Então, aqui a questão dela configura como o exercício da tarefa. Justifique sua resposta destacando os elementos do trecho apresentado. Então, quais são esses trechos? Os seguintes trechos podem ser indicados. As ideias eram puros signos, que é exatamente o trecho que eu grifei aqui na leitura da questão com vocês. Signos. Tá bem? Signos. Eram puros signos. Usam-se signos e signos dos signos quando nos fazem falta as coisas. Eram signos das ideias de cavalo, as pegadas. Em Addison, o tinha escutado falar com muito ceticismo das ideias universais, e com grande respeito pelas coisas individuais. São trechos que eu também grifei ali na leitura do texto com vocês. Outra questão. Desejo apenas declarar que a realidade e a verdade transcendem o factual e o empírico, e quero afirmar a capacidade que possui o homem de conhecer esta dimensão transcendente e metafísica de uma maneira verdadeira e certa, mesmo se ela for imperfeita e analógica. Um grande desafio que se apresenta a nós, ao final deste milênio, é saber concluir a passagem, ao mesmo tempo necessária e urgente, do fenômeno ao fundamento. Não é possível se limitar somente à experiência, mesmo quando esta exprime e manifesta a interioridade do homem e sua espiritualidade. É necessário que a reflexão especulativa atinja a substância espiritual e o fundamento sobre os quais ela repousa. Um pensamento filosófico que recusa toda abertura metafísica será, portanto, radicalmente inadequado para cumprir uma função de mediação entre a inteligência e a revelação. Quais são os elementos do pensamento de São Tomás de Aquino presente no texto ao lado? Então, aqui é uma leitura de uma fala do Papa João Paulo II, presente aqui na encíclica Fé e Razão. Então, vamos lá para o gabarito. O Papa faz referência à mediação necessária entre inteligência e revelação, bem como a importância da reflexão especulativa como forma de atingir a substância espiritual. Então, aí a gente percebe não somente na leitura do trecho, mas no próprio título que a encíclica leva, que é Fé e Razão, que, como a gente viu em sala de aula, era o grande objetivo da filosofia medieval. Casar esses dois, tentar harmonizar esses dois extremos aparentemente inconciliáveis, que são a fé, a experiência religiosa, e o fundamento científico, que se dá através da razão.
E agora vou realizar a leitura com vocês desse textinho aqui, essa leitura complementar, sobre a existência de Deus. Não traz nenhum conteúdo específico da nossa aula de filosofia medieval. Mas por que esse texto aparece nessa aula de filosofia medieval? Bom, esse texto ele traz o posicionamento de Kant a respeito de 3 possíveis formas de se provar a existência de Deus. E a gente vai ver que com Kant é problemático tentar fundamentar a existência de Deus através da razão. A gente vai ver isso certinho por quê. Então, sobre a existência de Deus. Segundo a análise do filósofo alemão Immanuel Kant, há somente 3 provas possíveis da existência de Deus a partir da razão especulativa. É a razão que consegue... veja, quando Kant afirma razão especulativa, o que isso significa? Que é uma razão que tenta ir além da própria experiência. Então, eu tenho coisas que eu consigo observar, que eu consigo constatar, que eu consigo experimentar, e tem a razão especulativa que tenta ir além disso que os sentidos me oferecem. Então, a primeira delas é a prova cosmológica. Surge com Aristóteles, com a ideia do primeiro motor, causa de todas as coisas. Essa ideia foi retomada por São Tomás de Aquino e pelo filósofo alemão Leibniz, que eu acredito que a gente não vai ver nos próximos, no conteúdo das nossas aulas. Leibniz ele tem um conceito bastante interessante sobre mônada, que seria uma constituição íntima de todas as coisas, seria um elemento essencial presente em todas as coisas, a mônada. Continuando, o argumento cosmológico conclui a existência de um ente necessário a partir da existência em geral. Segundo São Tomás de Aquino, se algo existe, deve existir um ente absolutamente necessário, ou, em outras palavras, cada coisa tem uma causa, que por sua vez tem uma causa, e assim por diante. Até chegarmos a uma causa absolutamente necessária, que será chamada Deus. A existência de uma causa primeira de todas as coisas é necessária, uma vez que todo efeito tem causa. Sem causa, não haveria efeito. Portanto, se não existisse a causa primeira, chamada Deus, simplesmente não existiriam as coisas. O que está acontecendo nesse trecho? A prova cosmológica é uma prova que tenta justificar a existência de Deus, fundamentar a existência de Deus, através da necessidade de que todo efeito possui uma causa. Se todo efeito possui uma causa, é necessário existir uma primeira causa que dá origem a todas as coisas. Dentro do pensamento de Aristóteles, essa primeira causa se chama primeiro motor, que move toda a realidade, que move o universo inteiro. No pensamento de São Tomás, esse primeiro motor é chamado de Deus. A prova ontológica. Ontos vem de ser, lógica é o estudo. Então, ela tenta fundamentar o estudo do ser. Então, através da análise que Descartes vai fazer dos seres em geral, vai constatar que um ser, que a melhor característica de um ser é a existência. Algo que existe é melhor do que não existir. Então, existe aqui uma mistura entre lógica e ontologia para justificar, fundamentar a existência de Deus. Vamos ver como que Descartes faz isso para a gente. Então, a prova ontológica foi desenvolvida na Idade Média por Santo Anselmo e retomada por Descartes, principalmente no livro Meditações. Então, nesse livro Meditações, a gente vai ver Descartes ainda. Descartes ele vai desenvolver, ele vai comprovar a existência da alma através da nossa capacidade de pensar, através da nossa capacidade de duvidar das coisas. Dessa dúvida, ele vai chegar na necessidade de, através dessa dúvida, e desenvolvendo também a necessidade do corpo, que o homem precisa ter, do ser humano, que ele precisa ter para conhecer esse mundo material, a gente vai cair na necessidade da entidade divina para fundamentar todo esse mundo que está disponível para a gente. Mas a gente vai ver isso no futuro de maneira mais detalhada. Por enquanto, vocês precisam saber que Meditações é um livro do Descartes e é lá que ele tenta justificar a existência de Deus, fundamentar a existência de Deus através da comprovação da alma humana. Funda-se no princípio de que um ser perfeito teria necessariamente a existência como um de seus atributos. Então vamos imaginar. Nós conseguimos imaginar Deus. Nós conseguimos, aliás, deixa eu reformular, a gente não imagina Deus. A gente tem a ideia de Deus. A gente tem a ideia de Deus, nós possuímos a ideia de infinito, nós temos a ideia de perfeição. Então veja, o homem é um ser pecaminoso, é um ser finito. Nós nascemos, vivemos e morremos. A finitude se define dessa forma. Mas mesmo sendo finitos, nós temos a noção de infinito. Infinito
e de perfeição. Nós não somos perfeitos. De onde vieram essas ideias? Descartes vai fundamentar que essas ideias vieram através de Deus. Deus nos criou e quando ele produziu a nossa alma, quando ele nos criou, ele imprimiu essa assinatura na gente. Então essas seriam fundamentos suficientes de que a existência dessas almas, dessas ideias na nossa alma, seria fundamento suficiente para comprovar aí a existência de Deus. E como a gente tem a definição, uma noção de perfeição, essa perfeição ela está conectada com a ideia de uma existência. Então, algo perfeito ele precisa necessariamente existir. Existe uma necessidade lógica entre perfeição e existência. Segundo Descartes, tudo aquilo que concebemos como essência ou parte de alguma coisa é verdadeiro. A existência é parte da essência de um ser perfeito, ou seja, a existência é a verdade de um ser perfeito. A partir dessa observação, conclui-se que um ser perfeito existe. Ora, a afirmação segundo a qual a existência é parte da essência de um ser perfeito traz implícito o argumento central da prova ontológica, qual seja, a existência é uma propriedade ou qualidade, e como tal deve ser parte integrante de um ser perfeito. Parece tautológico, e é tautológico. Então você utiliza a própria noção de perfeição para fundamentar a necessária existência desse ser que é perfeito. É um procedimento bem complexo, certo? Que mistura ontologia com lógica. Então, esse texto aqui ele é apenas uma leitura complementar mesmo, para mostrar essas três possíveis formas de fundamentar a existência de Deus, para logo em seguida Kant vir e mostrar que tudo isso está errado. Que a gente não pode aplicar a tentativa de fundamentar a existência de Deus através do intelecto, porque Deus escapa da nossa razão, a partir do momento em que ele não é sensível. Mas a gente vai chegar lá. Ora, a afirmação segundo a qual a existência é parte da essência de um ser perfeito traz implícito o argumento central da prova ontológica, qual seja, a existência é uma propriedade ou qualidade, e como tal, deve ser parte integrante do ser perfeito. Todas as perfeições pertencem à essência de um ser perfeito, e como a existência é uma perfeição, a existência pertence à essência do ser humano perfeito. Esse parágrafo é bem cacafônico, né? E, por último, a prova físico-teológica, que é o desenvolvimento da especulação aristotélica e influenciou diversas correntes do pensamento, sendo hoje uma das bases de princípios religiosos fundamentalistas e criacionistas. Sua origem encontra-se na percepção de que existe uma ordem e uma harmonia no mundo, o que exigiria um princípio coordenador. Então, lembram dos exemplos que a gente trabalhou em sala, da ordem natural, do campo magnético, das previsões que a gente consegue fazer por meio da ciência, enfim. Nessa vertente físico-teleológica, a gente admite a existência de um ser perfeito, dotado de razão e o verdadeiro responsável por tudo isso que existe no mundo. Esta versão, nesse argumento a gente pode aproximar do design inteligente ou arquiteto do universo. Sua origem encontra-se na percepção de que existe uma ordem, uma harmonia no mundo, o que exigiria um princípio ordenador, que só poderia ser encontrado em alguma forma de inteligência superior, um arquiteto do universo. Então, para finalizar, em sua obra mais importante, Crítica da Razão Pura, obra complicadíssima, Kant apresentou e, em seguida, refutou essas três provas, afirmando que Deus não se apresenta ao conhecimento, uma vez que não aparece como fenômeno, ou seja, no espaço e no tempo. Cabe aqui mais um parênteses. Kant, vocês vão conhecer ainda David Hume. David Hume é um filósofo que ele vai abalar os alicerces da ciência, porque ele vai falar que todo conhecimento científico não passa de fé, não passa de hábito, porque a gente não consegue fundamentar os preceitos científicos de que forma eles funcionam para o futuro. Então vamos pensar o seguinte, no futuro tudo é possível, certo? O que a gente tem é a influência dos eventos passados influenciando nas consequências dos experimentos que a gente pretende fazer. Então vamos imaginar, eu pego um dado, 6 lados, e eu jogo esse dado 5 vezes. Na primeira vez, eu jogo esse dado 4 vezes. Na primeira sai o número 3, na segunda sai o número 3, na terceira sai o número 3, na quarta vez sai o número 3. Se eu for jogar esse dado pela quinta vez, eu sou fortemente instigado a acreditar que na quinta vez vai sair o número 3 de novo.
e isso não é verdade. Então, eu me fundamento nos eventos que aconteceram no passado e acredito que existe uma conformidade no futuro. Existe uma conexão entre os eventos do passado e aquilo que acontecerá no futuro. E aí eu jogo o dado pela quinta vez e o número que sai é 1. Então, a ciência do David Hilbert funciona mais ou menos assim. A gente se fundamenta nos eventos passados, mas a conexão entre eles e aquilo que acontecerá no futuro não existe. O intelecto, a razão humana não é capaz de me trazer essas respostas. E, através disso, ele critica a filosofia, critica a tentativa de se chegar ao conhecimento científico, mas acaba dando certo. Kant, então, ele vai ler essa obra do Hume, e vai ficar bastante intrigado, porque o Kant também, a princípio, não vai encontrar uma resposta. E ele vai levar 12 anos para escrever a Crítica da Razão Pura, para fornecer uma resposta convincente. Nessa análise que o Kant faz, o nosso intelecto ele funciona da seguinte forma. Eu utilizo os meus sentidos para tentar entender, para tentar compreender esse mundo, e essa ideia de causalidade, essa ideia de conexão que o meu intelecto é capaz de produzir, sem fundamento, é decorrente de duas categorias que eu possuo a priori no meu intelecto. O que significa? Significa que são ideias quase inatas, são condições de possibilidade para eu conseguir compreender o mundo. Que ideias são essas? As noções de tempo e as noções de espaço. Todo conhecimento que o ser humano é capaz de desenvolver está presente nessas duas categorias. Ele é produzido no espaço e ele é produzido em condições temporais. Deus não está presente no espaço, Deus não está presente no tempo que o meu intelecto é capaz de atingir. Uma vez que eu não consigo encontrar Deus como fenômeno no mundo, meu intelecto não pode se dar ao luxo de tentar investigar a respeito de Deus e da alma humana, porque são questões que escapam à minha experiência sensível. Então, segundo Kant, Deus é o absoluto, portanto é absolutamente livre. Um ser dotado de liberdade absoluta não está sujeito a nenhuma regra, portanto não pode ser conhecido. Lembremos que Kant jamais usou esse argumento para negar a existência de Deus, mas para excluí-lo do mundo da razão e relegá-lo ao domínio da fé. Então, o que acontece com Kant? Kant, então, utiliza isso para falar que Deus não existe? Não, Kant não defende o ateísmo. Kant, ele apenas sugere a suspensão de juízo. É o agnosticismo. Então, Deus, ele não está, como a minha razão não consegue investigar isso, então eu não posso tratar Deus no campo da razão. Eu preciso considerá-lo apenas no domínio da fé. E com isso, nós finalizamos o nosso caderno 2. Finalmente, parabéns pra gente. Pessoal, com isso a gente finaliza, tá? Agradeço vocês que assistiram e próxima aula a gente já começa o caderno 2 e obrigado mais uma vez, tá certo? Valeu, gente. Se continuarem com algumas dúvidas, se interessar, caso tenham se interessado pelo conteúdo da leitura complementar, ou se tiverem alguma dúvida a respeito das questões que a gente desenvolveu, tragam para a aula que a gente consegue resolver isso aí juntinho, tá bom? Valeu, gente, e até a próxima.